Olá, amados, paz seja convosco. O programa Falando de Fé tem a alegria de completar um ano que nós estamos já no canal do YouTube e com várias visualizações, com várias curtidas e compartilhamentos, temos procurado levar a palavra de Deus à sua vida e à sua família. Além da pregação da palavra de Deus, também temos nos pautado a levar a você notícias do mundo político para que nós venhamos estar ligados nos acontecimentos, não só no Brasil como no mundo. E nós sabemos que um programa ele precisa ter cunho de utilidade pública, e é o que nós queremos fazer todos os dias com amor, com carinho para você e para sua família. Quero mandar um grande abraço aos meus telespectadores que têm nos assistido nas redes sociais, têm compartilhado conosco notícias, acontecimentos, têm curtido, têm estado conosco também para poder fazer as críticas naturais e que nos ajuda diariamente a corrigir-nos para melhorar o programa e levar a você uma palavra de vida, uma palavra de fé. Hoje eu quero compartilhar com vocês, antes de tratar de qualquer outro assunto, um texto do livro do Salmo 51, o Salmo de Davi, o Salmo também conhecido como Salmo do Arrependimento. E nós temos olhado para o mundo e temos visto realmente um caos. Para a nossa geração, estamos vendo esses momentos de caos, essas crises, mortes que vêm por diversos caminhos, morte por conta do tráfico, por conta de uma polícia militar, no caso do Brasil, mal aparelhada, por conta de um governo, infelizmente, de um modelo de governo que não consegue gerir políticas públicas que melhorem realmente a cultura do nosso povo e, junto com a cultura do nosso povo, a diminuição dos crimes, mortes por atividades da natureza, como tsunami, como tufões, chuvas que têm matado centenas de pessoas em vários lugares do mundo. Nós temos também assistido também mortes por doenças diversas que têm dizimado milhares de pessoas, e mortes por crimes passionais, crimes de arma branca ou por vingança, crimes de guerra, crimes por conta de intolerância religiosa, enfim, são milhares de pessoas que descem a sepultura por ano no mundo inteiro. Só entre a África e o Oriente Médio já morreram, só no ano de 2014 até agora, 2015, estamos no mês de maio, já morreram mais de 160 mil cristãos que foram executados pelo Boko Haram e pelo Estado Islâmico, e sem contar outras facções onde o islamismo tem se instalado e tem proibido a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito preocupante, porque o mundo inteiro ele geme de fome, peste, pobreza, enquanto alguns estão se preocupando em dizimar a vida um do outro. Isso tudo, pessoal, tem uma origem. A origem de tantos males que está acontecendo no mundo está no pecado de Adão. Mesmo você que é cientista, você que é ateu, você vai concordar que não há como haver o mal na terra sem haver origem. Tem que ter um começo. E tudo começou depois do pecado de Adão. Quando Adão pecou, segundo a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante,
Adão, diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo por um homem, e através do homem a morte, e a morte passou a todos os homens. O primeiro mal, desculpe, o primeiro mal é exatamente o mal da morte. Pega aqui uma ferramenta. A morte. E além da morte, as maldições e os espíritos. A Bíblia nos relata que o primeiro homicídio, o primeiro crime cometido na terra foi por Caim, que assassinou seu próprio irmão Abel por inveja e por orgulho. O pecado, pessoal, ele precisa ser, primeiro ele precisa encontrar um caminho de solução. Quando não há solução para o pecado, não há solução para o homem, não há solução para a vida, não há solução para ninguém. Então o que o pecado faz? O pecado ele corrompe a natureza humana. É tão sério que no mundo inteiro há corrupções, até infelizmente no meio da igreja. Pessoas que nunca se permitiram ser tratadas por Deus, né, que se tornam líderes, se tornam corruptos, avarentos, doentes por dinheiro. Não estou falando que pastores, assim como eu e tantos outros, não tenham que prosperar, não tenham que ter uma condição de vida melhor. Claro que sim. Essa tal dessa humildade ligada à miséria, isso não é divino, não é bíblico, ao contrário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos um Deus que prometeu ao povo de Israel prosperidade. Prosperidade na sua totalidade, não era apenas para um grupo. Naquela ideia de que o povo tinha que prosperar e os sacerdotes passar fome. Não existe. Todos precisavam prosperar. É um dos sinais da misericórdia de Deus na vida do homem e de que o homem está se afastando do pecado e se aproximando de Deus. Prosperidade é algo muito sério. Mas, voltando à questão do pecado, é você entender que os pecados que você comete necessitam de arrependimento. O arrependimento é você parar, o primeiro passo é você tomar uma decisão de parar o que está fazendo. O segundo passo, cair a real e ver que o mal que você tem cometido está destruindo com sua vida e a vida das pessoas que você ama, se não também a vida de pessoas que vocês nem conhecem. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E quem não gostaria de ser um homem segundo o coração de Deus? Todos nós. Quantos de nós nos esforçamos em oração, nos esforçamos nas reuniões da igreja? Eu acho que não é pela questão de você buscar uma maneira de olhar para Deus e dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui. Não é só isso. Tem que ter algo mais. Existe uma necessidade interior do homem buscar a Deus. E com isso, nós precisamos nos arrepender desses pecados. O pecado é uma conversão, é retornar à sua origem. Primeiro que você não foi criado pelo diabo, você foi criado por Deus. Quem te criou foi o próprio Deus. Deus te criou formoso, perfeito, santo, limpo. A nossa natureza ela é santa, mas ela é contaminada pelo pecado, ela é maligna. Quando nós damos lugar à natureza carnal e não cuidamos para que a nossa natureza espiritual ela tenha ascensão, então a nossa natureza carnal nos afasta de Deus, nos faz pecar e nos leva a sofrer terríveis situações na vida que nos coloca realmente num fracasso total, numa derrota total. Ninguém neste mundo, pessoal, está sofrendo à toa, passando por qualquer situação, porque é um karma ou porque é uma prova que Deus está colocando a pessoa. A gente já vive na prova todo dia. Então, são consequências do pecado do homem, né? São consequências do pecado do homem. Deus jamais criaria o homem para colocar no mundo como um fantoche, como um boneco. Então, no Salmo 51, Davi se revela de uma maneira que busca Deus em arrependimento. E é uma oração. E é uma oração séria. Eu não sei se você sabe que quando Davi ele ora ao Senhor, foi nessa oração do Salmo 51, foi numa fase que ele estava vivendo uma vida muito crítica. Ele se envolveu
com uma mulher casada, a mulher de Urias, e essa mulher veio a engravidar enquanto o marido estava no trabalho, e o marido trabalhava para o próprio Davi. Davi era o patrão de Urias, que era um dos seus soldados. E Davi, por algum tempo, tentou esconder de todo mundo essa traição, esse adultério que ele tinha cometido. E diz o texto da Bíblia que chegou ao ponto até de tentar enganar Urias, levar Urias a ter relações com a própria esposa, para depois dizer que o filho é de Urias. Imagine bem. E Davi, queridos, era um homem segundo o coração de Deus. Só que Urias não dormiu com a esposa, voltou para a guerra e acabou nesse retorno da guerra. Davi entrega em suas mãos uma carta essa que era a sentença de morte do próprio Urias, e é colocado na frente de batalha e é morto imediatamente assim que chega nas fileiras de Israel. Davi escondeu, a mulher escondeu, mas Deus tudo vê, tudo olha, Deus tudo penetra. Deus, ele conhece todas as coisas. Por mais que você tente ocultar seus pecados de Deus, por mais que a gente cometa nossos pecados escondidos, no secreto, sabe, no escuro da noite, Deus está olhando. O Senhor, ele tudo vê, tudo sonda. Ele nos conhece, conhece os nossos pensamentos e até as palavras que ainda não saíram da nossa boca. Cada uma delas o Senhor tem anotado. O Senhor conhece você e sabe que o sofrimento que você está passando, ele é proveniente do pecado, da falta de buscar a Deus principalmente. Eu quero ler com você o Salmo 51, ok? Se você puder abrir a sua Bíblia, abra e leia, porque a palavra, ela, uma vez ministrada, ela vira uma profecia no nosso coração, ela vira uma palavra de vida, uma palavra rema nas nossas vidas, ok? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz aos teus olhos o que é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que nós estamos vendo nesse texto é uma oração de um homem que não suportava mais sofrer. A Bíblia nos fala que Davi ocultou junto com Betseba. Mas um dia o Senhor levou até Davi um profeta, o profeta Natã, e que revelou a Davi o pecado que ele tinha cometido. Diz a Bíblia que Davi caiu de joelhos e chorou e orou ao Senhor e pediu misericórdia ao Senhor. Deus, através do profeta Natã, disse para Davi: Davi, a espada não sairá da tua casa. Vamos colocar numa visão clara, porque parece que Davi só cometeu o pecado do adultério, e na verdade não foi. Davi, ele conspirou a morte do marido daquela mulher. Davi cobiçou a mulher do seu próximo. Davi, ele adulterou. Então, só nos 10 mandamentos, Davi aqui já tem a cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo.
adultério não adulterarás, da morte não matarás. Só aqui vocês podem perceber. Então, o que Davi fez? Ele, do dia que ele pecou até o dia que o profeta apareceu, Davi sofreu. No texto ele está dizendo que ele sentia como se os ossos dele estivessem sendo quebrados. Na verdade, queridos, enquanto não nos arrependemos de nossos pecados, o pecado ele se torna um peso, é como uma tonelada, sabe, como uma bigorna pesada nas nossas costas. A pessoa que tem caráter, que tem respeito pela vida, que tem respeito pela própria família e por si mesmo, né, e até pelo próprio Deus, ela quando peca, ela se entristece. Os seus rins, fígado, coração, tudo em você é penetrado pelo Senhor. E eles ficam entretecidos de tal maneira, enrijecidos de tal maneira, que compromete até a saúde do ser humano, descalcificando ossos, enfraquecendo juntas e medulas, porque uma angústia, sabe, uma tristeza profunda se abate sobre a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que você é assim. Por exemplo, você que usa drogas, você só fica feliz quando está fumando maconha, usando pedra, cheirando pó, junto dos seus amigos. Quando passa esse momento, você cai na real, você sabe que o que você está fazendo é um pecado que você está cometendo e você fica abatido. Você, por exemplo, que sai para poder trair sua esposa, aí você vai para o motel, vai encontrar com um amante ou com uma concubina, quem sabe tem até uma segunda mulher, já, né? Você já alimenta, já sustenta a segunda esposa, né? Esposa não, a segunda mulher em outra casa, essa mulher já tem filhos, sua esposa não sabe, você vive uma vida de conflito, quem sabe até já sabe, e você não tem paz. Está provado que o que você está fazendo, por mais que seja prazeroso, não é vantajoso. Isso traz para a vida do ser humano perturbações de ordem espiritual, de ordem emocional, perturbações de ordem psicológica. É fundamental que você entenda que o pecado que você, quando comete o pecado, você se afasta completamente da misericórdia de Deus e você se afasta de quem realmente você é. Você foi criado para ser santo, assim como eu, como todas as pessoas na face da terra. A santidade do Senhor em sua vida e na minha vida nos faz querer nos afastar de tudo aquilo que é nojento, de tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve aos propósitos de Deus e que não sirva também aos propósitos da vida. Então, todo pecado é assim. A pessoa, quando ela se embriaga, ela bebe por demasia, ela, quando acaba aquele momento, ela está acabada. Você sai para matar alguém, você comemora a morte daquela pessoa, mas lá no fundo você vive com esse fantasma da morte de alguém na sua vida. Então, qual é o pecado mesmo que você pode dizer para mim que depois de ter cometido você se sente bem? Não existe nenhum. Nem Satanás, quando ainda era um anjo de luz e pecou contra Deus e foi expulso do céu, conseguiu sentir prazer. Mas há algo fundamental no texto, né, que nós precisamos amadurecer nesse momento dessa mensagem. Davi, ele só caiu de verdade em arrependimento quando o profeta revelou a ele que ele tinha pecado. Às vezes, queridos, existe isso na nossa vida. Tem pessoas que, enquanto a polícia não prende, ela não cai na real de que o que ela está fazendo é o crime. Tem pessoas, enquanto não é flagrado, acha que está tudo bem, que aquilo não é pecado, que vai se dar bem, que é o cara, que é o bambambam, que é a bambambam, que faz e acontece, e no entanto, quando cai na real, você descobre que o que você está fazendo tanto é pecado, que você tenta se desculpar, você tenta reconversar, você tenta se aproximar da pessoa, você tenta, sabe, querer de uma forma pagar pelo que você fez. Então, acorde, desperte seu coração. Você precisa fazer essa oração de Davi pela sua vida. Davi está dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, não segundo a minha necessidade. Eu necessito ser perdoado, sim, mas por que mesmo que Deus é obrigado a ter misericórdia de mim? Deus não é obrigado a ter misericórdia. Então eu tenho que buscar de Deus a sua misericórdia, a sua compaixão pela minha vida. E diz mais: apague as minhas transgressões. Por que Davi foi até Deus buscar esse perdão? Por que ele pediu para apagar as transgressões?
que enquanto o pecado está vivo, nós estamos mortos, afastados de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Então, quando o nosso pecado está vivo, nós estamos mortos espiritualmente. Então, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No primeiro versículo, ele fala da misericórdia 2 vezes. Então, a misericórdia de Deus ela é fundamental para a minha vida e para a sua vida. E sem essa misericórdia, Deus não nos perdoa. Nós precisamos disso. Aí nós, nesse texto aqui, precisamos pedir ao Senhor que apague nossas transgressões. Porque enquanto nosso pecado existe, pessoal, o nosso acusador, Satanás, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, diz a Bíblia que ele nos acusa de dia e de noite. Exato. Então nós precisamos apagar essas transgressões. O pecado estando vivo, maldição, sofrimento, destruição de nossas vidas, sem uma causa plausível, virá sobre minha vida e sobre sua vida. Você vai ver suas gerações, seus filhos, seus netos, acometidos do mesmo mal que você está vivendo. E, infelizmente, esses males nos destroem. No versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você sabe o que é uma pessoa ser torturada, sendo lembrada do pecado que ela cometeu, sendo lembrada que o que ela fez foi feio? Você sabe que todos os dias, quando Davi acordava, ele lembrava do mal que ele tinha feito. E sabe por que Davi era assim? Porque Davi, ele tinha um coração bom, ele tinha um coração quebrantado. Davi sabia que Deus não aprovaria o que ele estava fazendo. Então você também deve permitir que o Senhor use da sua misericórdia para você, para que você tenha paz, para que você encontre a paz em Jesus de Nazaré. E Davi orou ao Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor da vida. Por que Davi não foi buscar uma estátua, uma imagem? Por que Davi não foi cultuar algum tipo de objeto? Porque Davi sabia que só quem tem misericórdia é Deus, e que não há outro Deus, não existe outro Deus. Não existe santos na terra que tenham o poder que Deus tem. Então, se você se aproxima de Deus para buscar dele o milagre, a graça dele, ele tem para te dar. Se você buscar qualquer outra coisa que não seja Deus, você comete um pecado que Davi não cometeu, mas você comete, que é o pecado da idolatria. Todo idólatra, não importa quem seja, ele comete um pecado diante de Deus. Todo idólatra. Se você tem uma imagem em sua casa, seja lá do nome de quem for, pode ser do nome do próprio Jesus Cristo, você pode ter dado o nome àquela imagem, chamar ela de Jesus, chamar da mãe de Jesus, Maria, grande mulher, né? Você pode botar o nome de João, de Paulo, pode botar até o nome do teu pai. O que você está fazendo é o pecado descrito na Bíblia, descrito na palavra de Deus. Se você não conhece desse assunto, é porque você é um religioso e não um leitor da Bíblia. Porque se você for um leitor da Bíblia, você vai descobrir que só Jesus morreu na cruz do Calvário para morrer a humanidade. E que o pecado da idolatria está prescrito na palavra de Deus nos 10 mandamentos. Não farás imagem de escultura para ti, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem nas águas e nem debaixo das águas. Não te curvarás a elas, não lhe prestarás culto e nem adoração, diz o Senhor dos Exércitos. Onde é que está escrito? O pessoal chama de Bíblia evangélica ou de Bíblia católica, que para mim a palavra de Deus é uma só, mas eu vou dar o endereço para você. Livro de Êxodo, capítulo 20. Você pode ler o capítulo 20, se eu não estou enganado, mas pode ler todo, mas se eu não estou enganado, você vai encontrar esse texto no versículo 4 em diante. E na Bíblia, chamada Bíblia Católica, você vai encontrar lá a ordenança do Senhor no mesmo capítulo. E tem outro texto, que até Davi ele fala, no Salmo 115, da Bíblia chamada evangélica, e no Salmo 113b, da Bíblia chamada católica. Não a nós, ó Senhor, mas ao teu nome rendemos glória. Porque os homens perguntam: onde está o seu Deus? Pergunta para o salvo. Aí o salvo responde: nosso Deus, no caso Davi diz, né? Nosso Deus
está nos céus. Mas o Deus de vocês tem olhos, mas não veem, boca e não fala, ouvidos, mas não ouvem, mãos e não podem apalpar, pés e não podem andar, e nem som algum sai de sua garganta. Aí Davi diz assim, no texto lá da Bíblia, através do próprio Deus, que se tornem semelhantes a essas imagens, todos que as fazem e todos que as adoram. Não fique chateado, não fique zangado, se você é de algum segmento que cultua algum tipo de ídolo. Mas me perdoe, meu amigo, idolatria é pecado, avareza, adultério, sabe? E eu não estou aqui para poder fazer debate com você, estou aqui para poder ajudar você a entender que o pecado ele tem afetado a sua vida. Se você é realmente uma pessoa de fé, às vezes você pode bater no peito e dizer, eu sou um homem de fé, eu acredito que você seja, mas você não está usando sua fé direito. Davi foi buscar Deus, e Deus pode te ajudar. Outro pecado descrito na Bíblia é o pecado, outro modelo de idolatria. As pessoas que dizem que consultam os mortos, e na verdade não são mortos, são espíritos malignos. E você pode perguntar para mim, como você pode provar? Porque eu já busquei, eu já vivi, sabe? E eu descobri que eram espíritos malignos. Quantas de nós, apaixonados por um amigo nosso, por o pai ou a mãe que faleceu, nós ainda estamos à busca deles, porque nós não queremos perder o elo. Mas queridos, não se perde elo de ninguém que nós amamos. Nós guardamos no nosso coração o amor e o carinho de todas as pessoas que passaram pela nossa vida e também por aquelas que estão. Nenhum de nossos amigos ou parentes vão retornar à terra para estar conosco. Todos são espíritos e que são espíritos enganadores. Está escrito na Bíblia. Se você for para a Bíblia, você vai encontrar nela a verdade que você tanto procura. E quando você encontrar a verdade, se prepare, você vai encontrar com o Senhor dos Exércitos. E quando você se encontrar com o Senhor que criou os céus e a terra, é nele que você vai descansar a sua vida. As angústias, o pecado, todo ele. Então você precisa abrir o teu coração hoje. Eu sou como você. Sou um homem cheio de falhas, um homem que diariamente vai buscar em Deus a solução dos problemas, o perdão dos pecados. Sempre estou de joelhos diante do Senhor, buscando nele sua paz. Porque quando eu estou sob pressão, quando eu estou sob perseguições, quando eu estou sob críticas, aquelas críticas que não são produtivas, não são construtivas, são que muitas vezes abate, sabe a gente? O que é que eu faço? Eu corro para Deus. Se eu falho, se eu peco, eu corro para Deus. E o bom disso tudo é que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar todo aquele que nele crê. Mas graças a Deus que nos dá, a Bíblia diz, o Espírito Santo. O Espírito Santo, no livro de Salmo de Romanos capítulo 5, diz que ele se derramou em nossa vida. Derramou através de Jesus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, mediante a pessoa de Cristo. Então, o Salmo 51, Davi, ele ora, ele clama a Deus. Eu não sei se você sabe, né? Tem a parte aqui que Davi, ele fala, em pecado me concebeu minha mãe. Você sabe que Davi, ele era o filho bastardo do seu pai. Mas Davi cresceu naquela casa, Davi cresceu naquela família, Davi cresceu humilhado. E Deus levou ele à ascensão. Motivo, Davi era um homem quebrantado. Ter um coração quebrantado é fundamental para nos aproximarmos de Deus. Quando você chora e ora diante do Senhor, Ele assiste você. Ele olha para você e Ele quer te salvar. Ele quer levar a você uma palavra de eternidade, de paz, em nome de Jesus. Eu deixo aqui esta palavra por hoje. Mas se você tem desejo no seu coração de se arrepender dos seus pecados, eu quero convidar você para orar comigo agora. Nós vamos estar elevando a Deus uma oração. Vamos estar buscando ao Senhor neste momento, onde você estiver. Onde você estiver. Prepare-se para orar comigo. Ore ao Senhor e peça ao Senhor a sua graça, o seu perdão, a sua paz.
peça a Ele que te dê a salvação. Oremos a Deus em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, Deus Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, estamos agora na Tua presença. Invocamos o nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu lhe peço e oro, meu Deus, não somente pela vida das pessoas que nos assistem, mas daquelas que não estão com a mesma oportunidade de assistir este programa. Eu oro para que o Senhor, ó Senhor, ouça a oração desta pessoa, ouça a confissão dos pecados desta pessoa. Sei que o Senhor é um Deus perdoador, não é um Deus conivente com nossos pecados, não é um Deus conivente com nossas iniquidades, mas é um Deus misericordioso, é único, o Senhor da vida. E eu lhe peço nesta hora, ó Senhor, entra neste coração, alivia esta pessoa do peso do pecado que ela cometeu, assim como Davi, ó Senhor, clamou a Ti. Ó Deus, oramos para que o Teu perdão entre nesta casa, entre nesta vida e dê a esta pessoa a Tua paz em nome de Jesus. Tire, apague, remova desta vida os pecados cometidos, Senhor, e faz esta pessoa ser feliz em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Aproveite para se encontrar com o Senhor. Venha participar de uma de nossas reuniões. Aqui no Ministério Internacional Salvar, nós queremos dar a você todos os cuidados espirituais que você precisa. Você precisa agora, que você se arrependeu, de orientação. Você precisa encontrar-se com Deus. Se na sua cidade ainda não tem o Ministério Internacional Salvar, não tem problema. Você vai enviar para o endereço abaixo do nosso e-mail. Quero o Ministério Internacional Salvar na minha cidade. Nós vamos levar uma congregação, uma igreja, um templo dentro da sua cidade, na roça, na zona rural, dentro da sua capital, onde você estiver. Eu tenho certeza que um dos nossos pastores vai atender você muito bem, vai cuidar de você, mas melhor, vai te orientar a encontrar sempre, diariamente, uma vida com Deus. Nós vamos dar a você o ensinamento da Bíblia. Todo cristão, toda pessoa que se aproxima de Deus, é fundamental que seja o estudioso da Bíblia, porque a palavra de Deus ela vai libertar o teu coração. Então venha participar das nossas reuniões. Nós temos reuniões às terças, quintas e domingos. Terças, 19h30. Aqui, às quintas-feiras também, 19h30. Mas no domingo nós temos a grande reunião matutina de ensinamento bíblico. Começa a reunião às 7h da manhã e também às 19h a grande reunião da família, onde nós celebramos e adoramos ao Senhor por toda uma semana de vitória, por tudo que Deus tem na nossa vida. Você é o nosso convidado. Venha participar de uma de nossas reuniões. Se você quer um atendimento com o apóstolo Marcelo, evangelista, se você quer um atendimento com um de nossos pastores, você vai enviar o e-mail e vai marcar um atendimento e nós vamos até você ou você virá até o nosso templo para receber o aconselhamento necessário para a sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você e até o próximo programa. Vá em paz.